Olá, eu me chamo Esther. E eu, Giovana. E está começando o Juridicamente Falando, o podcast que conecta gerações dentro e fora da faculdade. Para a discussão de hoje, temos uma convidada que une educação, direito e o ativismo social, doutora Dulce Alencar, advogada, professora e pesquisadora, graduada em Letras e em Direito, com pós-graduação em Latim pela USP, mestrado pela PUC de São Paulo e pós-graduações em Direito Sistêmico e Imobiliário. É sócia do Alencar e Oliveira Advogados, preside a Comissão da Mulher Advogada da OAB Osasco e atua em diversos conselhos de defesa de direitos. Doutora Dulce, seja muito bem-vinda ao Juridicamente Falando. Eu que agradeço e gostaria de já começar parabenizando vocês por esse lindo trabalho. Acho que todas as faculdades deveriam ter esse tipo de trabalho, porque é muito lindo o trabalho de vocês, eu acompanho um pouco. Parabéns. Muito obrigada. A senhora foi professora de português por quase 20 anos. O que te levou a migrar para o direito? Então, na verdade, assim, não foi exatamente assim que eu migrei, né? Na verdade, eu sempre quis fazer direito. Desde quando eu era criança, eu dizia que eu faria direito. Mas eu fui fazer língua portuguesa por conta de uma oportunidade que eu tive. À época, eu ainda não tinha condições financeiras de fazer uma faculdade, mas eu sempre fui muito estudiosa, eu gostava de estudar. Então, num determinado trabalho, eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade. E aí, só que eu tinha que escolher entre alguns cursos. E todos os cursos eram voltados para a educação. Uhum. Nessa época, eu falava quase nada. Agora eu falo pelos cotovelos, como dizem, né? E eu não me via realmente dando aula. No entanto, como eu tive essa oportunidade, eu pensei, bom, eu preciso fazer, já que eu tenho a chance de fazer, algo que me acrescente, né? E que sirva também para o profissional. Então, o que eu fiz? Eu escolhi a língua portuguesa baseado na minha maior deficiência, que eu considerava, já que eu gostava de estudar, eu me considerava uma boa aluna, né? Todo mundo dizia que era uma boa aluna, então eu achava que era. Só que a língua portuguesa, eu achava que era uma matéria que eu era mediana. Sou ainda, eu acho que todo mundo precisa sempre estar melhorando. Sim. Então, a língua portuguesa ela é muito difícil. E eu tive assim, algumas dificuldades no decorrer do curso, por conta de greves. Eu sempre estudei em escola pública. Então, teve um período que teve uma greve muito longa, e aí eu senti assim que eu já tinha dificuldade, e ainda fiquei muito tempo sem aquela aula. Então, quando eu tive a oportunidade de escolher um curso, eu pensei, vai ser língua portuguesa, né? Se eu não trabalhar na área, pelo menos eu acho que vou melhorar um pouco. Só que eu me apaixonei. Eu me apaixonei pela língua portuguesa, e tanto é que, eu acho que você viu aí, né, que eu acabei fazendo outras coisas na área da língua portuguesa. Sim. Né? E acabei ficando 20 anos dando aula, né? Então, eu acho que foi essa paixão mesmo que me levou, né, a ficar 20 anos na... Só que, em algum momento da vida, eu vi que não fazia mais sentido eu ficar só ali dando aula de língua portuguesa. 20 anos, eu senti que eu já tinha cumprido o meu papel, né? Sim. Não sei tudo, mas assim, eu acho que eu poderia contribuir de outras maneiras. E aí o direito voltou a aflorar aquela vontade de voltar e fazer aquilo que eu já gostava, né? Já tinha intenção no passado, né? E aí eu já tinha condições de fazer por conta própria, né? Então fui fazer direito, né? Sim. Minha outra paixão. Nesse período, dando aula na rede estadual, você atuou como coordenadora e vice-diretora e também como diretora. Como essa experiência na gestão escolar te ajudou para hoje na advocacia? Então, a parte da coordenação, da vice-direção, um pouco da gestão, no geral, assim, eu acho que ela ajudou muito. Por que ela ajudou? Porque quando você está na sala de aula, você tem um tipo de vivência. Então, você tem bastante contato com o aluno, às vezes um pouco com o pai de aluno, mas você ali vamos dizer, a autoridade da sala. Quando você vai para a gestão, você não lida só com aquele momento de ensinar, assim, ter aquele contato só com o aluno, mais com o aluno. Geralmente, você participa da maior parte dos problemas da escola. Estar à frente, a coordenação e a vice-direção, principalmente a coordenação, eu digo que ela é o centro que recebe tudo. Então, assim, se tem problema de aluno, é com a coordenação que vai resolver. Se tem problema com pai de aluno, é através da coordenação que vai chegar na direção. Então, você tem que aprender a desenvolver o seu
escutar. Então, você tem que ter muito cuidado, assim, com não sair falando, né? Então, você tem que ouvir muito. Você recebe todo tipo de problema. E você tem que pensar um pouco, ouvir um pouco, para entender o que está acontecendo, para poder fazer o que precisa ser feito. Então, não dá para você receber o problema, e geralmente é problema o tempo todo, e querer confrontar ele. Você precisa escutar, ter a calma para entender e ver o que é possível fazer, né? Sim. E como a melhor forma de fazer. Então, eu acho que contribui no sentido para o advogado, porque para você advogar, você precisa ter essa escutativa muito apurada. Você tem que ter muita tranquilidade, porque muitas vezes o seu cliente vai chegar para você com um problema e ele vai te contar aquilo que ele considera importante. E você vai ter que prestar atenção para ver se você está fazendo as perguntas certas para ele. Porque às vezes geralmente, ele vai te contar aquilo que ele considera importante. Mas você, como advogado, sabe que, dependendo do que ele não te contou, muda tudo. Então, você precisa ouvir bem para fazer as perguntas que precisam ser feitas para não deixar passar nada. Porque senão corre o risco de você entrar com um processo, fazer tudo o que aquela pessoa disse só daquela forma, sem pensar no que vai vir adiante. Porque quando você pega um caso para defender uma situação, você tem que sempre pensar qual vai ser a resposta do seu contraditório, o direito do contraditório. Então, a escuta, eu acho que eu aprendi muito quando eu estava na coordenação e na gestão, sabe? Ter a tranquilidade de ouvir e depois responder. Muitas vezes, hoje eu faço isso, a resposta que eu tenho eu tiro da própria fala do cliente, como era o caso de um pai, de um vizinho da escola que veio reclamar de alguma situação que a escola, que ele acha que houve o problema ali dentro. Então, eu deixava eu falar. Quando ele terminava, exatamente isso que ele falou é a resposta. Então, se você não tiver esse cuidado, essa atenção, essa escuta ativa, eu acho que é para tudo na vida, né? Sim. Então, acho que ajudou muito. E de que forma a linguagem, você percebe que a linguagem impacta na sua atuação como advogada? Eu acho assim, eu costumo dizer que todo mundo que faz direito deveria ter a oportunidade de fazer letras antes, né? Não é porque eu fiz só, mas é por N motivos, né? Então, assim, quando você faz direito, você percebe algumas dificuldades de interpretação. Teve um determinado momento, quando eu fazia o curso de direito mesmo, né? Eu ainda era professora, ainda dava aula. Eu tive uma ex-aluna que fazia direito, né? Minto. Ela não fazia direito, ela fez direito e era advogada. E ela me procurou para eu dar aulas para ela, porque, enquanto advogada iniciante, ela começou a ter alguns problemas. Por exemplo, na escrita, ela cometia, às vezes, algumas falhas, e teve um processo que ela perdeu, e ela falou para mim, ela falou assim, o juiz me explicou por que eu perdi assim, a causa para aquele cliente. Eu fui contraditória, eu me contradisse na minha petição. Então, eu falei uma determinada situação, expliquei. Quando eu cheguei ao final, eu mesma me contradisse. E não era não era aquilo que eu queria pôr no papel. Então, para você ver a importância da linguagem, né? A importância de você usar as palavras certas, com a coerência e a coesão correta. Então, a linguagem era fundamental. Acho que todo advogado deveria fazer pelo menos um curso de língua portuguesa. Não que eu ache que a gente, né, que é da área, né, sabe tudo e que não cometa erros. A gente comete erro todo dia, né? Mas eu acho que ajuda bastante. Ajuda, inclusive, a passar na prova, né, da OAB. Eu acho que ajuda muito, porque algumas coisas são de interpretação ali naquela prova. E tem gente que tem muita dificuldade, né? É uma pessoa que entende muito do que estudou ali, mas aí, quando chega na prova da OAB, ela trava ali e não consegue entender, assim, por que não passou, ela sabia o conteúdo, né? E muitas vezes é por conta disso, né? A gente teve um caso desse no segundo semestre, que foi o último semestre do ano passado. A professora passou a prova e uma questão em específico, o que ela cobrou das outras questões e outras avaliações que ela passou, foi o que ela tinha passado. E justamente por uma questão de interpretação, a metade da sala não entendeu a questão e respondeu errado. Você vê? Então, a linguagem ela é fundamental para tudo. Às vezes, eu falo que às vezes as pessoas têm dificuldade até com a questão de mandar uma mensagem, né? Ela manda uma mensagem, a outra recebe e entende errado.
E, às vezes, isso cria problemas seríssimos, né? Por conta, né, de como foi escrito e também de como foi interpretado. Então, a linguagem é fundamental em tudo na vida, né? Para quem faz direito, eu acho que também é muito importante, né? Eu acho que principalmente. Uma simples pergunta, uma simples entonação muda tudo. Muda tudo. Por isso que eu digo que, às vezes, na escrita é mais difícil, porque a entonação, muitas vezes, às vezes a pessoa não percebe uma ironia. Sim. E aí ela leva a sério aquilo, né? Então... É o pior. Né? Então, a gente, assim, acho que a linguagem, ela é fundamental. Eu acho, assim, que Deus foi muito, muito bom comigo, me dando essa oportunidade. Sim. A senhora se formou em Direito pela Unifiel Unip. Pode contar um pouco sobre essa transição entre instituições no final do curso? Sim. É assim, a gente tem que sempre, né, tentar ter muito cuidado com algumas coisas, mas eu vou contar a história desde o início, porque daí eu acho que vocês vão entender, né? Bom, eu fiz letras na Unifiel, então eu amei o curso, eu conheci a qualidade do curso, não tenho como dizer que não era uma instituição boa. Então, quando eu fui fazer Direito, eu queria fazer lá também. Só que eu já tinha toda essa parte, assim, de língua portuguesa, eu já tinha feito a pós-graduação em latim na USP, eu já tinha feito mestrado na PUC, como eu disse, me apaixonei pela língua portuguesa, acabei fazendo mestrado, né? Também tive a oportunidade de uma bolsa, né? E fiz o mestrado na PUC, em língua portuguesa, análise crítica do discurso. Então, quando eu fui para o curso de Direito, eu eliminei algumas matérias, né? Por conta da graduação que eu já tinha, né? E quando chegou na época de entrar na sala de aula mesmo, né? Disseram para mim que eu tinha que entrar numa sala que era de segundo semestre. Eu não entrei no primeiro semestre, né? E aí eu fui questionar a coordenação. E aí o coordenador falou assim, olha, não só você, mas alguns alunos, eram em torno de 15 alunos, vão iniciar no segundo semestre. Porque não tem o primeiro, né? Eu falei, tá, mas e como que eu faço com as matérias que eu não tenho, que eu não tive? Ele falou assim, então, ó, você vai eliminar essas matérias, vamos diluir durante o curso. Por exemplo, você já está no Civil 2, e esse não tem jeito de você começar o 2 sem saber o Civil 1. Então, essa matéria, por exemplo, você já vai começar esse semestre de sábado. Pode ser? Eu falei, bom, eu não tenho nada a perder, para mim vai ser ótimo, né? Porque daí eu perguntei, como que faz, quando que eu vou terminar daí? Como que vai ser? Porque se eu estou começando com essa turma, eu vou terminar com essa turma? Sim, você vai terminar com essa turma. Só que as matérias que ficou, que são poucas, né? Você vai fazer aos sábados, a gente vai propiciando para vocês. Eu falei, ó, ótimo, né? Coisa boa, né? Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês duas, que são estudantes, né? Vocês acham que o curso de Direito pode ser feito em 4 anos e meio? Em 5 anos acho que já é difícil, né? Então, mas por lei não pode. Só que eu falei em fazer pergunta para vocês, por quê? Porque teve uma pessoa que chegou a falar para mim, nossa, mas eu sou estudante de Direito e cai nessa. Eu falei assim, então, eu estava entrando no curso, eu ainda não era estudante, a gente está aprendendo, né? Então, o coordenador disse para mim que eu podia. Então, eu acreditei nele, eu falei, eu vou fazer as matérias. Tanto que eu comecei a Civil 1, eu fiz de sábado, eu e todas as pessoas que entraram comigo. Só que acontece, primeiro semestre eu fiz Civil 1, segundo semestre não mandaram nenhuma matéria daquelas que eu não tinha. Né? Eram matérias bem, assim, a base mesmo, filosofia, e eram poucas. Mas, o que acontece? O outro semestre chegou, nada. O outro semestre chegou, nada. E aí eu sempre buscando, eu sempre ia conversar, não, vamos ver. Só que o que acontece? A instituição, ela começou a ter sérios problemas. Os problemas foram aumentando. Aqueles problemas que eu achava que se resolveriam, né? Eles foram aumentando. E cada vez mais todo mundo ali ficava apreensivo pensando, a instituição vai fechar, né? Tá falindo, como é que tá? Todo mundo ficava com muito medo. Sim. Só que, eu acho que como estudante vocês sabem também, que algumas turmas, por exemplo, começam com 80 alunos. Mas a gente sabe como acaba, né? A nossa começou com 120, agora já está com 50. Então, aí daqueles 15 que entraram comigo, para resumir, né? Porque senão eu vou tomar o tempo de vocês todos só falando disso.
Quando foi mudando e cada coordenação que passava falava uma coisa que ia ver, que ia descobrir, que ia procurar saber o que aconteceu, porque já tinha mudado o coordenador, não era mais aquele que conversou com a gente, que fez a reunião com a gente, que disse que a gente ia, né? Bom, chegou um determinado momento que a coisa foi ficando muito feia, eu pedi uma reunião com o reitor. Nessa altura, eu descobri que só tinha eu e mais uma aluna, que inclusive tinha o nome de uma irmã minha. Aí eu chamei ela, falei com ela, né? Eu falei assim, falaram que as outras pessoas realmente desistiram do curso, né? Algumas eu não conheço, né? Outras eu conheci, sabia que tinha desistido mesmo. Mas você quer ir lá conversar com o reitor? Ela falou, quero. Aí eu agendei e fomos conversar com o reitor. Bom, já era um outro reitor também, né? Já tinha mudado também. E ele nos recebeu muito bem. Eu contei tudo o que tinha acontecido e falei o que eu esperava que acontecesse, né? Perguntei quando que a gente ia fazer as matérias. Ele falou assim, deixa eu te dizer uma coisa. Isso não existe. Não existe, é proibido por lei. Aí foi quando eu tomei conhecimento. Porque como que eu ia saber disso? É proibido por lei fazer um curso de Direito em 4 anos e meio. Eu fiquei com uma cara de assim, me senti tão... Sabe, sem conhecimento. Porque era uma coisa que eu não tinha como saber de fato. Sim. Mas... eu não pesquisei, eu poderia ter pesquisado, mas eu não sabia o que pesquisar. Não tinha pensado por essa possibilidade, sim, que era por isso que estavam me enrolando, né? E aí eu fiquei com mais medo ainda de não conseguir concluir o curso. Por quê? Porque todo mundo que estava comigo ia chegar no 10º semestre e ia fazer a formatura. Eu ia estar devendo ainda o primeiro. Nossa. Bom... Aí eu conversei com ele, falei assim, o que vai acontecer então conosco? Tanto que a minha colega ficou, tá, gente? Ela ficou, deu tudo certo, tanto com ela quanto comigo. Mas eu me senti... Eu estava tão preocupada que eu achei que era melhor eu procurar de outra maneira resolver minha situação. Eu procurei outras instituições, pesquisei, recebi propostas, e quando eu recebi uma que eu achei que para mim seria boa, eu resolvi fazer a transição. Deu tudo certo, foi um desafio, porque já deixaram claro para mim que, como as grades são diferentes, tinha matérias que eles já tinham tido e eu não. Eu ainda teria. Então, eu tinha que fazer. Então, eu fiz um número de... E lá eles dividem as matérias em várias matérias. Então, o direito civil não é só direito civil. Não tem uma matéria chamada só direito civil. Tem os viés do direito civil. Então, contratos é uma matéria. Então... tinha muitas matérias. Então, teve um semestre que eu fiz 27 matérias. Meu Deus. Mas como eu gostava de estudar, eu falei, não, eu dou conta, eu vou arriscar, né? Arriscar é modo de falar, né? A gente calcula qual o esforço, sim, que você vai, né? E vai ter que pôr ali, mas eu falei, não, eu dou conta. E aí eu dei conta, né? Graças a Deus eu dei conta. E foi assim que eu fiz a transição, mas assim, eu gosto muito da instituição, não tenho, assim, eu sei que as pessoas que estavam ali naquele momento não tiveram culpa nenhuma, só me orientou, me explicou o que podia acontecer. Eu não quis arriscar, porque eu não achei justo eu não me formar com meus amigos. Ainda pensava nisso, né? Ainda tinha isso, né? Então, eu achei melhor né? Porque eu estava com medo mesmo que a instituição viesse a fechar, antes de eu concluir. Eu falei, então é melhor eu mudar. Aí eu mudei. E deu tudo certo, graças a Deus. Certíssimo. Hoje a senhora é sócia do Alencar e Oliveira Advogados, com foco em direito, imobiliário e leilões. Por que escolheu essa área? Então, assim, na verdade, eu não escolhi logo de cara, porque vocês sabem, né? Quando eu estava na faculdade ainda, que eu prestei a prova da OAB, né? E eu tive a felicidade de não precisar fazer muitas vezes. Eu passei, né? E aí eu pensava, eu não sei muita coisa, né? Eu não sei quase nada, na verdade, né? E são muitas áreas. Sim. Então, na verdade, eu não tinha um direcionamento. Eu gostava muito de muitas coisas, né? Eu adorava direito penal, por exemplo, mas eu descobri que o direito penal, por exemplo, não é para mim. Era só na sala de aula que eu gostava, que eu ia bem na matéria. Né? Eu fiz a minha prova em constitucional, gosto muito, né? Porque eu tenho uma família toda envolvida com as questões que envolvem leis, constituições, eleições. Então, eu gosto muito dessa área, né? Tanto que a minha prova na OAB foi essa área. Então, eu sabia que eu ia gostar disso. Mas quando você começa a procurar assim, mas e para trabalhar, né? E para me sustentar, qual é a área, né? Então... no começo você vai aceitando mais ou menos tudo que aparece, né? Então, um divórcio, você faz um pouquinho de cada área, né? E eu faço um trabalho social voluntário no Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o SEDECA. Lá, a gente dá mais consultoria. Então, nesse aspecto, aparece um pouco de tudo,
né? E começou a aparecer muita questão assim de que a pessoa vai ter que ser despejada, vai ser uma questão na área do imobiliário. Eu comecei a pesquisar, aí daqui a pouco eu comecei a estudar um pouco mais, fazer curso. E em um determinado momento, eu própria, né, a minha família especialmente, nos interessamos por um leilão específico. E aí eu fui vendo como que funcionava. Eu falei, eu nunca estudei sobre isso, né? E aí eu comecei a estudar sobre aquilo, acabei participando de um leilão e tive um problema com esse leilão, né? E quando eu participei, eu não tinha um advogado, né? Eu teoricamente era advogada, né? Não era uma advogada. Não é que eu não era uma advogada, eu era uma advogada, mas eu não estava ali para atuar como advogada. Eu era uma pessoa interessada no leilão, né? E aí nós nos deparamos com um problema jurídico, né? E aí eu vi a importância do advogado nessa área, né? Como é importante, né? E assim, a gente não tem isso na faculdade. Então, como eu comecei a estudar, eu gostei. Enfim, e aí eu acho que eu escolhi essa área porque, né? Eu acabei tendo afinidades mesmo com a questão do direito imobiliário em geral, mas quando eu comecei a aprender um pouco sobre leilão, eu quis ficar mais focado naquilo. Ainda estudo sobre o assunto, né? É muito recente tudo isso, né? Mas eu gosto bastante. Para quem quer comprar imóvel em leilão, qual é o maior erro que as pessoas cometem e como evitar? Então, o maior erro é assim, querer economizar não contratando um advogado. Se você vai participar de um leilão, você vai precisar de um advogado, mais cedo ou mais tarde. Então, se é mais cedo ou mais tarde, por que não mais cedo, né? Onde você consegue já prever, não prever no sentido de que você vai evitar todos os problemas, não é isso. Mas você já consegue ter uma análise desde o início para saber onde você está entrando. Porque um leilão, uma das coisas que quando você perguntou por que do direito imobiliário e do leilão, uma das coisas que eu acho que também é muito forte para mim, de ter escolhido essa área, também a questão de ser uma área muito justa. Ela é muito justa e muito bem remunerada para o advogado, né? Mas ela é justa para todo mundo, eu acho. Eu considero assim, eu vejo o leilão como oportunidade, mas não uma oportunidade só para o advogado, é oportunidade para as pessoas. É oportunidade, por exemplo, para uma pessoa que quer ter a casa própria e ela só tem aquele dinheiro só para aquilo. Então, ela vai pagar um valor bem mais facilitado, né, uma maneira de ela conseguir, se ela tem aquela condição, como para o investidor. É um negócio justo, né? É um negócio muito justo. Por quê? Porque aquela pessoa que é o investidor, ela mantém o negócio dela de uma maneira honesta, com muita atenção, um trabalho minucioso, mas ela vai ter ali o seu lucro, né? E, geralmente, quando... É imóvel, geralmente, que eu trabalho, né? Então, eu vou falar de imóveis. Geralmente, quando os imóveis eles vão para leilão, é porque ele precisa satisfazer pagamentos de pessoas, dívidas, e resolver problema de outras pessoas também. Então, por isso que eu digo que é uma coisa muito justa, porque tem gente que acha assim, não, mas aí está tirando de alguém. Não está tirando de alguém. Provavelmente está tirando de uma dívida que essa pessoa não pôde pagar e ela vai conseguir se livrar daquele problema, infelizmente, perdendo aquele bem. Mas perder aquele bem não necessariamente significa só uma perda, significa sanar, porque às vezes sozinha ela está tentando vender aquele imóvel e ela não conseguiu vender. Sim. Mas quando ela acaba parando na justiça por N motivos e ela não tem em espécie para pagar, o juiz determina que aquele imóvel vá a leilão, né? Então, acaba sendo, eu acho que uma maneira justa, né, para todo mundo, né? E para o advogado aí, no caso, pela sua pergunta, né? Eu acho que o grande erro é não contratar um advogado, porque o que acontece? Eu tive um caso recente, dessa maneira, assim. Uma pessoa me ligou, ela tinha participado de um leilão e ela não contratou o advogado. Só que ela queria um advogado naquele momento porque ela não tinha nenhum problema. Na fala dela, dizer que não tinha nenhum problema. Mas na hora eu sabia que ela tinha um problema. Claro que ela tinha um problema, porque ela disse para mim que só precisava de uma assinatura. Veja bem. Como que você vai assinar alguma coisa que a pessoa disse assim, só precisa do advogado para assinar. Quanto você cobra para assinar? Gente, isso não acontece, isso não existe, né? E então eu expliquei, eu falei assim, olha, eu preciso entender o que você precisa, porque provavelmente você não precisa só de uma assinatura.
Porque eu não posso assinar um documento que eu não sei do que se trata. Você vai precisar que eu analise o que é que você quer que eu assine para eu entender o que está acontecendo. Mas alguma coisa está acontecendo. Aí a pessoa me contou todos os detalhes e tal. Bom, resumindo, se ela tivesse contratado um advogado desde o início, o advogado teria analisado o edital, passado para ela todos os riscos, passado se recomendaria ou não. Não é que não vai impedir que a pessoa participe do leilão, mas vai mostrar para ela se aquele leilão é viável ou não, quais os riscos, porque existem também os riscos, a gente não pode negar. Sim. Né? Mas muitas vezes são questões sanáveis, que com um bom advogado, que conhece os caminhos, ele vai te levar ali a fazer tudo certinho. Então, essa economia de não querer contratar um advogado, achando que é dinheiro, né? Eu não vou pagar o advogado porque advogado é caro. Coloca ele na conta do quanto você vai economizar comprando aquele imóvel, que você vai ver que o advogado vale a pena. Vale muito a pena, né? Porque ele vai te acompanhar do início ao fim. No mínimo, ele vai garantir que você não perca nada. Né? O que é muito importante. Porque digamos que esse leilão, de alguma forma, sim, acaba sendo anulado por algum motivo. Que a outra parte lá, que entrou contra, que acha que não poderia... No mínimo, você tem que ter tudo que você gastou ali já devolvido. Né? E para isso você vai precisar de um advogado. Né? Mas pode ser muito melhor que isso, claro. Ele vai fazer tudo o que tem que ser feito até você tomar posse do imóvel. E muitas vezes são coisas simples. Tem coisas muito simples, só que precisa do advogado. E a pessoa só sabe que precisa do advogado depois que ela faz. Né? E aí ela não quer pagar, mas... eu aconselho a sempre contratar um advogado, põe na conta antes, que daí vale a pena, porque uma analogia que eu costumo fazer, e fiz inclusive para esse meu cliente, você tem convênio médico? Geralmente, você faz assim, você paga o convênio médico e quando você precisa de uma consulta, você vai lá, já está paga, não é? Você precisa fazer os exames, você vai lá e faz. O médico olha os exames, puxa, deu ruim, está com um probleminha sério aqui, vamos fazer uma cirurgia. O que você faz? Marca a cirurgia e você vai fazer pelo convênio porque você já pagou. É a mesma coisa se você contrata um advogado e contrata o serviço dele direitinho para aquele propósito. Ou seja, você não vai pagar o valor da cirurgia no particular. Porque pensa o valor da cirurgia no particular. É mais ou menos o que acontece com quem não contrata um advogado, entra no leilão, faz, né? E aí vem um problema. E quando vem um problema, você vai contratar um advogado. O advogado vê que você está com um problema sério, ele vai fazer o quê? Vai dar o preço justo do trabalho dele. E aí é o preço da cirurgia. Porque não tem por que mais te oferecer o pacote do convênio, concorda? Sim. Então, eu aconselho que quem vai entrar em leilão, trabalhe com um advogado, tenha um advogado de confiança, faz análise desde o início, que ele vai garantir pelo menos que você não perca o que você vai investir. A senhora preside a Comissão da Mulher Advogada da OAB Subseção Osasco. Quais são os principais desafios das mulheres na advocacia hoje? Olha... eu costumo dizer assim que não é hoje, né? Na verdade, assim, as mulheres, no geral, né? A advogada não é diferente. Nós enfrentamos os desafios de sempre, né? Aquela questão que a gente sabe que a mulher, ela enfrenta várias jornadas, ela não tem o seu trabalho reconhecido como os homens, por mais que a gente, às vezes, né, queira... A gente sabe que tem melhorado em muitos aspectos, que a gente tem lutado por isso. Sim. Mas a gente sabe que ainda é difícil para a mulher ser reconhecida. Então, todo dia a mulher tem que estar se provando, né? Então, eu acho que os desafios ainda em relação a preconceitos, né? A gente sabe, a mulher estuda muito. Sim. E por que então ela não é equiparada, muitas vezes, em alguns cargos, né? Só a gente olhar na sociedade e ver quem ocupa os cargos, né? Relacionados aí questões de poder, né? Sim. Não é que não tenha mulheres, tem, graças a Deus, a gente tem superado, né? Muito essa questão, mas a gente sabe que ainda existe. Eu acho que a gente tem que continuar na luta. Como diretora jurídico-social do SEDECA, qual caso ou projeto mais te marcou na defesa da criança e do adolescente? Falar do SEDECA, para mim, é uma coisa bem, bem delicada. Uhum. Quando eu aceitei
né, participar do SEDECA, eu fui convidada por uma pessoa que me conhecia da época que eu era coordenadora de escola, porque ele é o diretor do SEDECA e ele foi um dos fundadores do SEDECA aqui em Osasco. Ele, na escola, ele era conselheiro tutelar, conselheiro tutelar. E quando eu tinha problemas com alunos específicos, ele sempre me atendia. E ele tentava fazer o melhor. Eu observava que era muito ativo. Sim. Então, quando ele me convidou, eu achei que era interessante saber do projeto, né? Então, eu quis conhecer. E aí, eu quis saber por que existia esse Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. E ele me explicou como surgiu. Então, isso foi o que me impactou. Sim. Na região onde ia surgir a primeira sede, né, o primeiro espaço, ele e mais um outro conselheiro foram convocados a ir lá por um padre, né? Então, o padre Tião, ele pediu, tanto para o Claudino quanto para o Gilberto, que eram conselheiros, se eles podiam ajudar numa questão que acontecia ali na comunidade, de uma maneira não muito invasiva, porque a comunidade precisava de ajuda e não de cobrança, enfim. O que acontecia ali? Crianças de 7, 8 anos, enfim, crianças, se prostituíam. O que é mais difícil e precisava de ajuda é que era por R$20, mas com o consentimento da família. Então, é uma questão tão delicada, porque, veja, uma coisa é prostituir em crianças, sem a família estar sabendo, sem ninguém estar recebendo nada em troca, mas essas crianças eram vítimas dessa situação toda por um valor irrisório, não que eu tenha algum valor, né? A gente sabe que não existe um valor para isso, né? Mas R$20, na época, eu acho que era mais ou menos isso. E, geralmente, as mães consentiam, né? Então, era uma coisa muito delicada. Então, eles começaram a fazer um trabalho ali de fortalecimento de vínculos, porque você precisava conscientizar essas mães do problema, sim, da gravidade do que elas estavam fazendo, que não era uma coisa simples, que aquelas crianças, né? Imagina. Enfim, então isso mexeu muito comigo quando eu soube que foi assim que surgiu o SEDECA, e eu perguntei como é que eu poderia ajudar. E aí eles disseram que não havia um setor jurídico ainda. Eles têm o pessoal que, inclusive, aqui, né, o pessoal daqui ajuda com a questão dos estagiários na parte da psicologia. Sim. Enfim, existe todo um trabalho. Só que no direito não tinha essa assessoria. E toda vez que as pessoas passam por psicólogos, muitas vezes elas levam problemas que daí você percebe que tem a ver com a questão jurídica. Sim. Né? Nós não temos a pretensão de sair fazendo processo para todo mundo, não é isso, tá? Não é possível isso, né? Até porque o SEDECA não tem essa condição financeira, né? Para processo, a gente sabe que tem cursos, enfim. Mas a gente consegue dar orientação, a gente consegue dar encaminhamento. Às vezes não é nem uma questão exatamente jurídica, mas que passa pelo jurídico. Então, a gente consegue orientar. A gente acabou formando um grupo de pessoas que se propuseram a contribuir, né? Então, a gente tem alguns voluntários na área, né? E é por isso que eu faço esse trabalho. Muita gente tem medo de transferir de faculdade. Que conselho a senhora dá para quem passa por instabilidade na instituição? Olha, eu acho que o mais importante é você dialogar. Porque instabilidade você pode ter em qualquer lugar. Então, a gente não vai poder, toda vez que a gente se sentir um pouco, né? Eu não concordo com isso ou com aquilo, pegar e sair mudando. Então, o conselho que eu dou é: conversa, procura quem realmente pode resolver, né? Procura entender o que está acontecendo, avalie se aquilo realmente pode te prejudicar, se aquilo realmente pode impactar de alguma forma a sua vida, para ver se realmente a melhor solução é a transferência, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Eu fiz tudo isso antes de eu realmente tomar minha decisão. Graças a Deus, eu não me arrependo nem um pouco da decisão que eu tomei, né? Foi bom para mim, mas eu acho que a gente tem que ter toda essa cautela, né? Não ser impulsivo, né? Sim. Porque às vezes a gente toma decisões só para, né? Porque em algum momento você se sente, sei lá, sabe? Quase como se fosse uma devolutiva, assim, afrontar mesmo, desnecessário, né? Tem que pensar o que vai impactar para você, né? Principalmente, né? No seu futuro, na sua carreira, né?
Eu acho que é isso. Sim. Pós-graduada em Direito Sistêmico e pós-graduada em Imobiliário. Como essas especializações se conectam no seu dia a dia? Então, assim, direito sistêmico é outro tipo de direito que eu nunca tinha ouvido falar na faculdade, né? E ele não serve para a Dulce, para mim, como profissional, para eu atuar em áreas específicas com ele. Ele serviu para que eu entendesse o que eu queria e como eu queria, que tipo de advogado eu queria ser, que tipo de profissional eu queria ser. Então, eu aprendi no direito sistêmico trabalhar com a questão mais humanizada, porque, assim, o contencioso existe e é para isso que existe advogado. Mas eu não sou muito fã, eu não tenho muita afinidade com o contencioso. Eu sou uma pessoa muito, assim, sabe, aquela... Quero evitar o embate? Eu sempre quero evitar o embate. Então, é difícil um advogado... Como assim um advogado que não quer o contencioso, né? Então, tanto que eu faço mais o extrajudicial. Eu gosto muito do extrajudicial. Mas, estudando direito sistêmico, que foi uma curiosidade, quando eu descobri que existia, eu quis saber o que era, foi uma curiosidade que me ajudou muito a entender como pessoa. Então, para mim, assim, a Dulce, ela entende que essa questão dos ciclos, que a gente havia comentado, né? Que às vezes você precisa romper certos ciclos. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que existem ciclos viciosos em várias áreas da vida da gente e que às vezes você precisa romper com eles. A linguagem não violenta é uma das matérias que a gente trabalha, que a gente estuda nessa pós-graduação. Então, para mim, ajudou muito nesse aspecto. Então, como que ele conversa com o meu dia a dia hoje, e o direito imobiliário, eu me tornando uma pessoa assim mais... evitando o contencioso mesmo. Eu tento sempre resolver as coisas da melhor maneira, que eu não tenha embates. Claro que às vezes a gente não tem outra saída, Sim. Mas aí a gente vai pelo que é justo. E aí quando você está pelo que é justo, você não tem tanto esse peso de falar assim, estou brigando com alguém. Não, você vai fazer o melhor pelo seu cliente dentro Sim. do que é correto, procurando. Até porque o conceito de justiça também, né, muda de pessoa para pessoa. Mas com a minha consciência de que aquilo é justo, né? Sim. Eu acho que mexe muito com a consciência da gente, né? Então, para mim, foi muito bom o curso, né? Mas eu não trabalho com ele, mas eu acho que aprendi muito enquanto ser humano. E para finalizar o nosso assunto, o que um curso de direito precisa ter para formar bons profissionais, na sua opinião? Eu acho que é fundamental o profissional qualificado, né? Um profissional realmente qualificado. Né? A gente sabe que acontece, né? De algumas instituições não priorizar isso por questões financeiras, por várias outras. Então, eu acho que é fundamental. Mas por que eu falo profissional qualificado? Porque é aquele profissional que vai te dar a base. Então, aquela grade curricular que dá uma base sólida para o aluno, eu acho que ela é fundamental. Porque na minha vida, eu sempre tive o hábito de estudar sozinha. Eu sempre fui um pouco autodidata. Eu gosto muito de estudar. Meu marido fala, quando que você vai parar? Eu falo, não vou parar. Né? Então, o que é importante? Você ter uma base sólida. Porque quando você tem uma base sólida, você caminha. Independente se você continuar ali, se você for para outro lugar, se você tiver outra pessoa, ou outro curso, né, outros professores, você criou aquela base, então você vai seguir, você vai conseguir, né, sozinho. Então, acho que é importante a base. Sim. Doutora Dulce, muito obrigada pela conversa, foi uma honra e obrigada por ter aceitado o convite. Bom, eu que agradeço, né, não só o convite, mas a conversa, vocês são extremamente agradáveis, eu adorei. E a honra é toda minha. Muito obrigada. E você aí do outro lado, esperamos que através da experiência da doutora Dulce, suas dúvidas tenham sido sanadas. E venho também lembrar vocês de se inscreverem no canal e compartilhar para que o podcast chegue em mais pessoas. E até o próximo episódio.